tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de novembro de 2011, terça-feira, feriado. O verbete é de número 2116. Tem 5 páginas, 49 elogios e 15 máximos. O tema, autodiscernimento alimentar. A especialidade é mentalsomatologia. Quem redigiu o verbete é o professor Eduardo, que é especialista no assunto. E hoje, de quebra, ele está assessorado pela professora Mauro. Cuidado com os dois. Definição. O autodiscernimento alimentar é o ato ou efeito de escolher, ponderar, encarar, enfrentar, comparar, refletir e decidir-se pelo alimento mais saudável. Não somente pelo apetite ou sabor, mas principalmente pelo tipo cognitivo, impondo a racionalidade do mental soma sob a voracidade do subcérebro abdominal, a fim de alcançar a saúde holossomática, a longevidade e o completismo existencial. O holopensene pessoal do discernimento alimentar. O holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva. O fenômeno de transição da nutrição nos países emergentes. Os Estados Unidos da América, pai da pandemia de obesidade no mundo. As medicações evitáveis para emagrecer. A desculpa de comer doce devido à descompensação energética. A reposição de glicose após trabalho intenso de energias. A sobreposição do subcérebro abdominal à cognição. Eu vi só alguma parte. Eu lembro que a fatologia tem mais de 20 linhas. A remissiologia dos 15 itens nós destacamos: autopesagem, consim-fruteriana, higiene consciencial, previsão da autossobrevida, saúde física. Frase enfática. A causa principal da obesidade está na falta de lucidez quanto à ressonância do subcérebro abdominal na cognição do intermissivista, fato desvelado pelo autodiscernimento alimentar. Você já considerou a possibilidade de usar o autodiscernimento alimentar no dia a dia? Identificou a relação da alimentação com a programação existencial? Eu lembro que a bibliografia tem 3 fontes e a webgrafia também tem 3 fontes. Agora, na mega-análise, eu destaquei aqui 15 itens: alimento, racionalidade, longevidade, sobrepeso, ortopensenidade, hábito, subcérebro, desnutrição, somatologia, nutrologia, autodiscernimentologia, intrafisicalidade, dieta, homeostase e obesidade. Agora, questionamentos aqui. Estou no primeiro mês de TENEPS e surgiu uma viagem importante. Vou ver a possibilidade do emprego por lá. Estou precisando muito e já não posso adiar, mas estou preocupada, pois, segundo o senhor, não é aconselhável viajar nos primeiros 6 meses de TENEPS. O que me pode dizer sobre isso? Desculpe a ignorância, mas preciso perguntar: o avião pode cair? Pode acontecer algo de ruim com meus parentes e me afastar por uns dias? Não. Pense positivo, que isso aí vai te ajudar e vai em frente com a sua viagem. É o melhor que você faz. Gostaria de saber se existe relação entre tireoidite de Hashimoto e o laringochakra. Se existir, quais as possíveis trafares que ocasionam essa doença? Você quer falar alguma coisa? Seria bom, né? Você é o chefe hoje. A pergunta dela é em relação a trafares associados à tireoidite de Hashimoto? E laringochakra? E o laringochakra. A tireoidite de Hashimoto é uma doença que a pessoa desenvolve uma hipertireotoxicose. Quer dizer,
a tireoide começa a gerar muito hormônio. E a pessoa começa a ficar muito agitada, e, enfim, essa é a doença característica. E o problema se dá na tireoide, que é uma glândula aqui na região do laringochakra. Tireotoxicose antigamente. Tireotoxicose. A tendência da paciente normalmente é falar demais, ficar agitada, comer depressa, então, engolir tudo por inteiro sem mastigar. E uma confusão muito comum que a pessoa faz é querer associar isso a algo extrafísico ou um processo da personalidade. E às vezes a pessoa fica magra. Às vezes são pessoas magras, altas, esbeltas, aparentemente estão com ótima saúde, não estão nada. E a recomendação é o seguinte: procurar o médico e deixar os trafares para analisar depois de tratar a doença, porque a pessoa faz uma confusão em relação a isso, Eduardo, e gera um problemão. Quando eu fiz medicina, eles chamavam mais de tireotoxicose. E a gente olhava muito na hora da pessoa almoçar. Você sabe direitinho quem é. Fala depressa, come depressa, faz as coisas, não tem nenhuma paciência para esperar os outros. Não adianta marcar um horário com a pessoa. Então, isso aí é duro. Aí vem a dispersão, vem a hiperatividade, vem uma série de coisas. Normalmente, depois da tireoidite, vem o hipo. Quer dizer, a fase hiper, depois o hipo. Aí abre o hipotireoidismo. Só, Eduardo, só corrigir, eu acho que o tireoidite de Hashimoto, acho que é hipo, né? O hiper seria a doença de Graves. Não, mas assim, ele abre e depois ele abre para o outro. Um tem relação com o outro. E depois faz o hipo. Uma condição tem relação com a outra. Okay. Tudo é tireoide. Existem algumas comunidades extrafísicas evoluídas na cidade ou no estado de São Paulo. Quantas comunidades existem além da Interlúdio? Podemos nos projetar para essas comunidades? Olha, sempre tem comunidade extrafísica de todo tipo. Eu só te digo o seguinte: abra o olho, fique nas boas, esqueça as baratrosféricas. Esse aqui é o melhor. Quem é o enumerador e o transmentor? Como funciona a articulação da informação e a mediação perante o epicentro consciencial? Olha, o enumerador é um amigo meu de muito tempo e ele é o meu principal assessor extrafísico, ou seja, ele é vamos dizer, assistente extrafísico muito sério. Nós chamamos de amparador cosmoético. Agora, o transmentor é um evoluciólogo que é meu amigo há milênios. E agora, o que é que se passa? Ele é evoluciólogo, eu não sou. Então, eu sigo muitas orientações que ele me dá. Eu sempre considerei o transmentor como o meu maior amigo, mais íntimo, etc. tal. Ele também tem relação com o enumerador, por isso nós temos aí um trio sério. Agora, a articulação da informação e a mediação perante o epicentro. Aí é um processo de parapsiquismo, parapercepciologia, depende da pessoa, como é que ela é. O epicentro, a base dele é o parapsiquismo, a parapercepciologia. O senhor poderia esclarecer melhor o que significa o termo sensitivo deslocado que foi usado na tertúlia passada? Há alguma relação entre esse tipo de sensitivo e a teoria do SEST, acima do estrangeiro? É lógico que tem, que é o sensitivo deslocado. Ele, às vezes, vê as coisas, mas não sabe conviver com aquilo que ele percebe. Então, ele se sente deslocado. Outra hora, ele, às vezes, fala demais, o povo interpreta aquele mal, ele acaba ficando deslocado no ambiente. Isso aí, então, varia infinito, dependendo do tipo de temperamento da pessoa e do nível de acuidade da parapercepção dela. Gostaria de comentar sobre o fato de, nos últimos eventos que ocorreram nos últimos 3 finais de semana seguidos, Fórum da Responsabilidade Planetária, Encontro do Colégio Invisível da Dessomatologia e o Congresso do Empreendedorismo Evolutivo, tiveram problemas técnicos devido à queda de energia causada por raios em parte estratégica de transmissão da cidade. Não, isso é a época do ano, essa época todo mundo já espera isso. No caso do Congresso de Empreendedorismo, o fato ocorreu durante o horário da transmissão da tertúlia. A cidade inteira ficou sem energia. Estava trabalhando na cobertura dos 3 eventos e refletindo ontem durante a viagem de volta de Manaus. Fiquei intrigado. Não, isso é a época do ano, essas coisas ocorrem. Você tem que lembrar o seguinte, aqui e a Amazônia tem os problemas todos dos processos, vamos dizer,
da condição atmosférica, o problema sazonal da época do ano e tudo mais. E tem outra coisa, a Amazônia é uma mata, aqui também é uma mata. Então essas coisas todas ocorrem, mas devido ao processo mesmo. Aqui nós temos a Mata Atlântica com o processo aí da Iguaçu, né? Que pois é o Parque Nacional de Iguaçu. Agora a Amazônia é também grandona, de modo que é sério. Agora, para o nosso verbetógrafo, quais os alimentos que favorecem o desenvolvimento mental soma e quais os que desintoxicam o nosso soma e energossoma? Olha, tem um livro chamado Anticâncer, que eu até trouxe ele aqui. Foi escrito por um médico que faleceu de câncer agora, em julho desse ano. Ele teve um câncer de pâncreas em 2004 e resolveu escrever sobre hábitos, alimentação e todo um tratamento para o câncer. E câncer... foi na cabeça, né? A propósito, na página 127, ele lista os alimentos que são anticâncer. E esses alimentos, eles estão sendo utilizados por médicos que estão se especializando especificamente na nutrição de pacientes com câncer. Então, a pessoa vai comer só aqueles alimentos preparados, obviamente, fazendo a seleção a cada dia. Então, esses são os alimentos. É o alho, o repolho, o alecrim, a framboesa, a uva, o gengibre, a soja, o cogumelo ostra, o chá verde, o brócolis, a cúrcuma, que parece um aipim, tipo uma batata baroa, aquela raiz, um tubérculo, e o tomate. E no livro eles põem, inclusive, o princípio ativo de cada alimento e como que ele atua no processo do câncer. Um que eu esqueci de colocar, mas está ali também, é o chá verde. E ele chama a atenção que o chá verde está sendo utilizado no combate ao câncer, porque a substância química do chá verde inibe a angiogênese, que é justamente aquela capacidade que o corpo tem de criar vasos, né? Então esses vasos iriam irrigar o tumor, e o chá verde ele evita esse tipo de situação. Uma outra questão importante é que eles descobriram que a radioterapia aplicada no câncer, quando o paciente toma chá verde, ela é otimizada. Então isso aí tudo ele coloca no livro. Não sei se eu ajudei. Gente, eu quero dizer que aqui o professor Flávio Amaral, que é o síndico lá do condomínio residencial Vila Consciência, está convidando para a Assembleia Geral Extraordinária daqui 11 dias. Vão ter a contratação de auxiliar administrativo, eleição da gestão para 2012, envios trimestral dos boletos e outras coisas mais que tem aqui. Agora, vai movimentar principalmente a asa norte, de modo que todo mundo que tem interesse aí na Vila Consciência deve aparecer dia 26 às 15 horas no discernimento. Eu quero dizer para vocês que o nosso professor Eduardo Martins, que está aqui hoje defendendo o verbete, vai fazer um curso no dia 2 e 3 de janeiro próximo sobre higiene consciencial, conquistando a homeostase do micro-universo consciencial. E é muito importante, inclusive ele me deu aqui uma listagem impressionante. São do professor, o nome dele é Carlos Alberto Machado, tem todos os dados que ele apresentou aqui no curso que ele deu, e ele começa o curso falando o seguinte: não possuo nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. É porque ele é médico, então o problema é que ele não ganha dinheiro de laboratório para defender remédio nenhum. Eu achei essa o máximo. Agora, é impressionante os dados que tem nisso aqui. Isso tudo ele apresentou assim. Veja, mas é muita coisa, são mais de 20 itens com estatística e etc. É impressionante esse homem. Ele coloca uma situação, aconteceu no Congresso agora, no Brasileiro de Cardiologia, as aulas de alimentação estavam todas lotadas. E nunca foi lotada essas aulas. Todo mundo ia para as aulas de arritmia. Esse homem é bom. As aulas todas de nutrição. Esse é bom. Eu estava vendo o material, ele tem profundidade, tem essência, tem conteúdo. Agora, gente,
Eu quero dizer que o Congresso do Empreendedorismo Evolutivo, eu tenho aqui as pontuações, o tal de Manaus. Aqui está falando que foi uma manhã infernal lá em Manaus. Um simples raio atingiu o linhão da Balbina e afetou toda a distribuição. Quando me falaram que lá estava sem luz, eu falei assim, é por causa da chuva, é na Amazônia. Eu não sabia de nada, eu estava certo. Deve ter raio, está na cara. E era mesmo. Agora aqui está o total de participantes do Congresso, 205 pessoas. Cursos anteriores ao Congresso, SCP-2 e Bioenergias e Convivialidade. Curso simultâneo ao Congresso, técnicas projetivas, técnicas assistenciais, curso da OIC. Total de ICs apresentada no Congresso, 9. Muito bom, hein? Tem toda a relação aqui de tudo. Agora, isso aqui é o material do Congresso, com a turma, inclusive fotografia de muita gente. Isso aqui é um bloco de anotações do IPC que deu com empreendedorismo, muito bacaninha. E agora a coisa mais séria, os anais do primeiro Congresso Internacional de Empreendedorismo e terceiro Jornada de Administração, 11 a 13 de novembro. Esse aqui eu quero levar com calma para estudar em casa. Agora, seria bom vocês verem. Uma coisa, isso aqui já tem lá na Epígrafe para comprar? Não? O que vocês estão... Já tem? Então tá. Isso é preciso de ter, né? Porque senão como é que faz? Uma outra coisa, eu também vi aqui uma bolsa muito especial para fazer propaganda do IPC. Eu até vou ver o que eu faço com a bolsa também. Isso aqui é muito importante para mim. Muito importante. Agora, outra coisa. O curso acoplamentário, o primeiro laboratório grupal do planeta, já tem agenda para o ano que vem, com todos os dados aqui e as épocas. Se alguém quiser ver, já está aqui. Isso aqui seria bom ficar por aqui em alguma coisa para o povo que perguntar, você olhar na hora e falar para mim. Seria bom. Isso, do jeito que você tem. São esses alvos de família. O que eu quero fazer com todo mundo não é à toa, é para isso. Se eu fizer o álbum, eu vou trazer para cá e deixar aqui. Agora, segundo simpósio de proexologia, chamada de trabalhos, o prazo de envio é até 31 de março do ano que vem. Então, a pessoa tem aí pelo menos uns 3 meses ou mais para fazer o caso. Seria bom, quem tiver o interesse, já ver como é que é isso, para participar do simpósio de proexologia. Vale a pena. Aqui tem todos os dados. Os trabalhos deverão ser enviados até 31 de março de 2002 para o e-mail, e tem aqui, que é a parte técnico-científica da história. A consciência esperta leva a susto. Por exemplo, uma explosão, gritos, algo inesperado e imprevisível poderia afetar a consciência esperta de alguma forma? Desculpe, talvez, pela pergunta óbvia, mas é lógico que afeta. Você está aí, eu, por exemplo, às vezes, eu fico assustado com a gatinha. Ela tem lá, está dormindo, atrás do meu computador. Veja bem, isso aí qualquer um vai. E eu estou a toda, às vezes até meio descoincidido. Aí ela tem um pesadelo e dá um grito daqueles dela. Não! É lógico que está na minha cara, eu tenho que assustar com aquilo. Bobagem, isso faz parte disso. Podemos dizer que a obesidade mórbida é falta de discernimento alimentar e desorganização pensênica? Total. Perfeito. É isso mesmo. A frase enfática, a gente coloca justamente isso, né? Que é a causa principal da obesidade está na falta de lucidez quanto à ressonância do subcérebro abdominal na cognição do intermissivista, fato desvelado pelo autodiscernimento alimentar. E essa é uma abordagem que a gente queria trazer justamente pelo holopensene da obesidade, que junto com a Consim tem as Consciex, que cria toda aquela atmosfera em conjunto, a atmosfera da fome, a questão do subcerebral. E a pessoa, uma das grandes dificuldades de vencer o processo da obesidade é justamente o holopensene forte, alimentado também pelas Consciex. Então, é preciso ter lucidez para a população que convive junto com a pessoa, fazer assistência para essas Consciex, para ela também poder pensar de uma forma diferente, pensar de maneira magra.
Então, multidimensionalmente, é um pouco mais profunda a situação. Eduardo, eu queria te perguntar, da página 7, fatologia, a quarta linha, as medicações evitáveis para emagrecer. Essa é uma polêmica que, inclusive, essa semana saiu uma entrevista do ministro da Saúde na Veja, dessa semana, né? Que ele fala... Deixa eu só pegar aqui. Me ajuda aqui, mano. A Veja. Que ele se posiciona a favor dessa situação da Anvisa, porque... Não é essa. É essa que está grampeada aqui, ó. É essa aqui. Então, a Veja dessa semana coloca isso. Então, ele se posiciona a favor da Anvisa em função de uma série de problemas que essas medicações causam para a pessoa. É óbvio que existem casos e casos, né? As pessoas não têm um nível de maturidade para entender desejo, entender discernimento e são bloqueadas, não têm condição, às vezes, de pensar diferente. Então, não resta outra alternativa numa população de um país em você se prevenir, né, de câncer, de todas as doenças, infarto, diabetes, o custo que isso causa para uma população num país. Às vezes você pondera a questão da medicação justamente para evitar a progressão e os gastos para um orçamento, por exemplo, de um Ministério da Saúde. Mas para a pessoa que está ali tomando remédio, aquilo é um problemão. Altera a cognição, altera a memória, altera o sono. E a pessoa, quando decide tomar esse tipo de remédio, ela ignorou a principal força motriz dela, que é a vontade. E esse é o argumento que eu uso para os pacientes que chegam lá no consultório pedindo uma indicação de cirurgia bariátrica. Às vezes não tentou nada, não fez nenhum esforço, acha que fez... usa muito o argumento de que eu já fiz várias dietas, dieta da lua, a dieta de proteína, a dieta dos 3 pulinhos, inventa um monte de dieta. Mas dentro dela, ela não se decidiu, ela não colocou vontade, ela não colocou força, não colocou prioridade e continua com o holopensene da obesidade, pensando de maneira obesa. Então, é um desafio. A outra coisa que a gente coloca é que o nível de prioridade tem que ser o mesmo da sobrevivência humana. Então é difícil a gente sobreviver, pagar contas, quem tem família com filhos, é difícil educar um filho, é difícil se manter na profissão, tem que se atualizar, é um nível de prioridade enorme. Esse nível de prioridade, essa energia que a pessoa dedica à sustentação, à família, ao trabalho, é a energia que ela vai dedicar ao cuidar do corpo. É a mesma prioridade. E se ela encarar dessa forma, não tem como, ela vai priorizar. A gente colocou isso no verbete também, acho que foi ali no polinômio, se eu não me engano. Deixa eu só localizar aqui, que é a questão da prioridade. Se alguém achar primeiro, pode falar, tá, gente? É da prioridade. Da prioridade? Eu acho que estava... Onde é que está aqui? É no crescendo, né? Ali, ó, crescendo, prioridade, mudança de hábito, autopensenidade lúcida e alavancagem da PROEX. Então, o processo começa pela prioridade. Aí a pessoa fala, mas eu priorizo, mas não consigo. Não priorizou. Um outro argumento que a gente usa, e aí entra numa questão lúdica, né? Que a pessoa, ela não faz fotossíntese, né? Quer dizer, se ela ficar na luz e ela não vai engordar, ela só vai engordar se ela comer. O ser humano é assim. Então, o que acontece normalmente? A pessoa tem um metabolismo mais lento, né? Ela come pouco e com aquilo ela guarda já. Então, ela engorda fácil. O que falta é o entendimento de qual o metabolismo da pessoa. Ela tem um metabolismo mais acelerado? Outra pergunta, ela tem hipotiroidismo? Porque o hipotiroidismo faz a obesidade, independente da prioridade. Ela vai engordar, porque a tireoide, ela organiza a célula a trabalhar mais rápido ou mais devagar, a tiroxina. Então ela precisa separar o que é orgânico. Fora disso, é prioridade. Né? Então, se ela comer menos, ela vai emagrecer. Se ela já come menos e não emagrece, ela precisa fazer exercício. Não dá para fugir muito disso.
comida e exercício. E as pessoas às vezes chegam no consultório com como se houvesse uma mágica, uma tese diferente, uma dieta extraterrestre que ela fosse usar para emagrecer, e não tem, ela tem que entender como que ela funciona. Tem pessoas aqui na comunidade, por exemplo, que descobriram que só conseguiram emagrecer correndo. Então faziam caminhada e faziam dieta, e não emagrecia. Chegou um ponto que ela começou a correr um pouco mais, perdeu alguns quilos. Daqui a pouco ela viu, eu vou ter que correr. Aí tem toda uma série de cuidados, porque não é recomendado a questão de articulação, joelho, peso e tudo mais. Um tênis muito bom, né? Um tênis que amorteça impacto, uma avaliação com médicos que entendam de medicina do esporte, uma avaliação com um cardiologista, faz uma série de check-ups, e isso ela vai tendo orientação para poder emagrecer. Nessa questão da corrida, é muito importante fazer com cautela, com cuidado, porque são em alguns casos, isso não serve para todos. A maioria das pessoas emagrece priorizando, comendo menos e fazendo exercícios. Eduardo. Uma outra pergunta. Na mesma página, a 7ª linha, a desculpa de comer doce devido à descompensação energética. Isso é bem provocativo. De todas as coisas que você coloca, importante, Cissa pegou forte. Eu coloquei justamente de uma maneira provocativa, porque eu ouvia isso muito. A pessoa falava, nossa, eu estou precisando de um doce. Aquele negócio era assim, será que está precisando de um doce mesmo? Às vezes a pessoa já estava mais acima do peso e com aquela ideia de que tem que comer um doce porque descompensou energeticamente. Às vezes não, às vezes você vai tomar um iogurte light, come uma fruta e pronto, e repõe, né, as energias e a perda de energia. Então tem que ter um cuidado, porque dentro da comunidade você às vezes cria umas certas distorções para aquela pessoa. Às vezes ela está lúcida, ela pode estar magra, e realmente, por isso que eu coloquei logo depois a reposição de glicose, porque às vezes a pessoa está lúcida, ela faz as coisas com cuidado e correto, quer dizer, ectoplasmia, muita doação de energia, sentindo necessidade de fazer uma reposição. Mas tem que ter muito cuidado para não cair na distorção da autocorrupção, né? Então, eu preciso de um doce, daqui a pouco a pessoa está diabética, comendo doce o tempo todo. Gostaria que aprofundasse mais em sinergismo, estado vibracional, escolha dos alimentos. Eu acho esse item bem interessante, porque eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado com a minha alimentação quando eu consegui chegar num restaurante e controlar a minha voracidade, né? Então, trabalhar com energia, escolher. Você está morto de fome e fala, eu acho que eu não vou comer essa lasanha, eu vou pegar esse arroz integral, por exemplo. E é difícil fazer isso. Você está com fome, é um negócio muito complicado. E eu coloquei o negócio do estado vibracional justamente por isso, a pessoa mexer com energia, para dominar essa voracidade, porque senão a gente acaba sendo engolido pela comida. Em Principiologia, o princípio da prioridade compulsória aplicada à alimentação e da autenticidade cosmoética. São os dois princípios. Aqui na questão da prioridade compulsória, é essa argumentação que eu estava colocando. A pessoa precisa priorizar e precisa ser compulsório. Por exemplo, ela não pode falar um dia, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar em casa. Não existe isso. Né? Eu não vou comprar comida hoje, eu vou ficar com fome. Não, tem certas coisas que são compulsórias, que são prioritárias. E para o soma, a ideia é a mesma coisa, a pessoa priorizar a alimentação. Então, a questão da prioridade compulsória, ela levar isso a sério. E o princípio da autenticidade cosmoética é ela fazer um diagnóstico, no caso aqui, de como que ela está do ponto de vista da alimentação, ela ser autêntica com ela. Olha, eu estou sendo autocorrupto nessa condição, nesse item, e isso ser um pontapé inicial para a mudança. Em efeitologia, o efeito da desnutrição mental somática. Aí o que acontece? No holopensene da obesidade, da sobreposição subcerebral, ocorre, digamos assim, analogamente, uma desnutrição mental somática. A pessoa para de estudar e o subcérebro começa a tomar conta daquela personalidade. Então, qual que é o movimento para a pessoa dominar o processo da subcerebralidade? Ela desenvolveu o estudo, desenvolveu o mental soma.
E isso a partir de sentar na cadeira e estudar, e ler, definir um tema de pesquisa, definir, escrever um verbete, pensar no livro, começar a estudar mais. Então essa é uma técnica para colocar o subcérebro no lugar dele. Para estudar inglês, compus rock suave e blues, com certas palavras do idioma. Posso me prejudicar em estudar com esse método? Posso divulgá-lo para ajudar outras pessoas com dificuldade nesse idioma? O problema todo, se deu certo, vale a pena. Vamos ver o que dá, né? Ver se fonôncia. Tem que funcionar, ser fisiológico, prático. Nos últimos programas, várias pessoas têm se queixado de problemas conjugais e de assédio. Parece uma onda de conflitos. Também estou passando pelo mesmo problema e conheço algumas pessoas que também estão vivenciando isso. Poderia comentar? Esses últimos programas seria tertúlia? Nós viramos programa de televisão, é isso? Isso aqui é o segundo que vem com essa aqui, ó. Faz uns 15 dias alguém falou nisso aqui. Olha, alguém aí, vocês querem falar alguma coisa a respeito? Várias pessoas têm se queixado de problemas conjugais de assédio. Esse faz 9 anos que eu escuto isso aqui. Esse eu acho que não é dos últimos programas. Parece uma onda de conflitos. Você ainda não viu nada, companheiro. Você há de ver se eu te mostrasse a minha TENEPS, os pedidos que eu tenho, você ainda não viu nada. Agora, a pessoa, também estou passando pelo mesmo problema, e conheço algumas pessoas que também estão vivenciando, sim, mas faz parte. O que é que eu já falei aqui dezenas de vezes? A coisa mais séria de uma consciência é a anticonflitividade. Enquanto tem conflito, não há dinâmica da evolução. Agora, para você, na página 9, em Feminologia, segunda linha, a filha. Qual a relação entre discernimento alimentar e a condição de filha ou filho? É que existe uma pesquisa que mostrou a importância dos filhos na pressão, digamos assim, holopensênica da mudança de hábito dos pais. Então, o pai obeso, hipertenso, que não toma remédio, que não vai no hospital, e aí os filhos começam a ficar preocupados, e daqui a pouco o filho vai, chega, põe ele no carro e fala: tranca a porta, agora eu vou te levar para o médico. Então, às vezes acontece em consultório, principalmente quando o paciente chega e fala: não, até que eu não fumo muito. Não, a filha: fuma sim, doutor, ele fuma muito. E eu não como muito. Não, ele come sim, ele acorda de madrugada, ele vai para a geladeira. Então os filhos detonam e abrem o jogo e acaba ajudando muito na assistência. Gostaria que falasse mais sobre neossinapsologia. O caso todo é o seguinte: o problema do cérebro, ele é, vamos dizer, composto de 2 partes básicas. Tem também 4 lateralidades: cérebro na frente, cérebro atrás, cérebro lateral de um lado e do outro. E há outras cocitas mais. Mas um dos problemas mais sérios do cérebro é justamente os dendritos, as glias, os processos de entendimento de uma parte do cérebro com outra. Então, isso aí é muito sério. E vamos dizer, neurônio com outro. O nível disso é impressionante. Eu peço a você para esperar um pouco, que eu vou anotar aqui uns dados para falar com você sobre a estatística, como é importante as sinapses, que são os pontos de inter-relação entre os neurônios. Mas eu vou procurar aqui, que eu estou vendo justamente, eu estou com um livro aqui sobre o assunto. Estou começando a anotar os dados, mas é preciso procurar, porque são dezenas de dados. Então eu quero ver o que é importante no caso. Só para ver o problema, para que o povo está tão impressionado com esse processo de sinapse neurônio, que tem o TC, tomografia computadorizada, o EFG, eletroencefalograma, tomografia de emissão de pósitron, é o PET, MEG, é o magnetoencefalograma,
MRI, ressonância magnética. O fMRI, que é a ressonância magnética funcional. Estuda para ver o problema de cérebro, são os aparelhos que eles têm hoje. Agora, uma outra coisa, já que você está falando aí de obesidade, a pessoa não deve usar nada que tenha pimenta malagueta. Por quê? Ela não deixa você perder peso. Por quê? A capsaicina, que é uma substância química que confere à pimenta malagueta um sabor picante, interfere nos nervos que enviam mensagem de saciedade ao cérebro. É justamente os processos sinapses. Valdo, Isso é seríssimo. Olha, o nome é capsaicina. Eu estou com a revista aqui, com a Veja, dessa semana, e eles anunciam que uma campanha do governo chamada Emagrece Brasil. Eles falam do processo da memória e da leptina. Eles dizem que é o hormônio produzido no intestino que sinaliza se é necessário ou não ingerir mais alimento para saciar o corpo. E o governo está colocando isso assim publicamente nas revistas por causa da pandemia de obesidade. Virou uma propaganda nacional. Pandemia de obesidade, é isso, né? Caso sério. Muito sério. Agora, eu quero lembrar também para essa pessoa o seguinte: no feto em desenvolvimento, até 250 mil células cerebrais são produzidas por minuto. Eu vou repetir. Estudo é coisa nova da ciência, mas está tudo certo. Vocês estão entendendo que a neurociência está caminhando muito. No feto em desenvolvimento, até 250 mil células cerebrais são produzidas por minuto. Gente, isso é um absurdo, mas é a verdade. Outra coisa, o cérebro possui cerca de 100 bilhões de neurônios. Está de acordo com você aí? Os dados? 100 bilhões de neurônios. O cérebro. Não é bi? Agora, nós temos 100 trilhões de elos de troca de informações. São as sinapses. Tá certo? Você que tem checado tudo. São 100 bilhões de neurônios e 100 trilhões de elos de troca de informações. Um cérebro feliz ajuda a combater infecções. Isso é a última deles aí. Negócio para valer, seriamente. De modo que vão pensar bem nisso. E cuidado com a pimenta malagueta. Senão, como é que fica? Agora, deixa eu ver se já tem mais outras coisinhas sobre esse assunto para falar com vocês. Observar um aquário de peixe por 20 minutos pode abaixar a pressão sanguínea em até 10% e gerar um estado de calma e relaxamento. Tem gente que não gosta de aquário porque tem superstição, né? Um aquário, ainda tem isso, tem esse outro lado da história. Agora, tem mais coisa aqui que a gente pode falar. A pessoa que já viveu mais tempo atingiu 122 anos, completados por Jeanne Louise Calment, uma francesa que morreu em 1997. 122 anos. Eu espero que muitos de vocês ultrapasse a Jeanne, tá certo? Eu confio em vocês sobre isso. Deixa eu ver outra coisa se tem aqui importante. Benefício do casamento, ou seja, benefício da duplologia, a dupla evolutiva. Pessoas casadas tendem a viver mais e ser mais saudáveis, tanto mental quanto fisicamente, e mais felizes que os não casados. Quem lucra mais no casamento não são as mulheres, são os homens. Isso é a regra, está falando aqui. Sai dessa. Agora, há benefícios do exercício físico para o cérebro. Quanto mais a pessoa fizer exercício físico com habilidade, com equilíbrio, melhor para o cérebro. E outra coisa séria na questão da sinapse cérebro é o problema da memória. Então eu poderia ler para vocês alguma coisa de memória que é o seguinte: pode levar até 2 anos para que uma lembrança se torne permanente. Recordar-se do contexto de um evento é quase tão eficaz para a recuperação de uma lembrança quanto voltar ao lugar em que o evento ocorreu.
que é o dejaísmo, déjà vu. O cérebro tem uma área especial para processar rostos humanos. Então, se vocês não guardam bem, é porque está faltando lá. Já teve algum neurônio que foi embora. As ações podem estar envolvidas na memorização da mesma forma que os pensamentos. Estão entendendo? A memória parece ter início no nascimento, mas as primeiras lembranças da nossa infância não podem ser resgatadas. Isso depende. Que eu lembro de coisa quando estava no braço da minha mãe, e eu, pequeno, já era assim, não esqueci nada disso. Quando vemos uma cena ou situação pela primeira vez, confiamos na memória para nos ajudar a dar sentido a tudo. Algumas de nossas lembranças mais emocionais são acionadas por odores. É o cheiro. Se a pessoa ela tem mais idade, igual eu, ou se ela sentiu ou passou por algum acidente igual eu, ela perde um pouco o olfato. Isso tudo é muito sério. Eu não tenho olfato do jeito que eu tinha antes. Mas tem certos cheiros que você não esquece. Por exemplo, um cheiro numa feira que vende peixe, você sempre sente. O entusiasmo acentua a formação da memória, ao passo que a depressão a inibe. Uma pessoa que fica excitada com a coisa, ela lembra do que é. Agora, se ela fica, ela esquece. O cérebro tem um detetor de mentiras embutido que acusa falsas memórias. Memórias falsas. Muitos dos métodos de memorização em uso atualmente foram descobertos há mais de 2000 anos. Muitos desses processos que eles usam até hoje aí, faz. O cérebro humano não sofreu grandes mudanças desde a época em que os seres humanos primitivos viviam como caçadores nômades. Mas o ritmo da vida e a necessidade de utilização da memória mudaram completamente. É aí que pega o carro, é a vida moderna. Isso muda tudo, e as doenças também. Só o computador já criou dezenas de doenças até agora, físicas e mentais, e sociais também, né? Poderia me passar o nome do livro sobre alimentos contra o câncer? Quero indicá-lo a um tio que tem um câncer maligno perto do coração. Não sei se dá para ver daqui assim. Fala alto. Chama aí. Anticâncer, tá? É da editora Fontanar. O autor é o David Servan Schreiber. É um médico que faleceu já, ele faleceu em julho agora, de câncer na cabeça, tumor cerebral. Ele fez diagnóstico em 2004, escreveu esse livro, foi publicado aqui no Brasil em 2007 e já está lançando um segundo livro quando ele teve a recidiva do câncer em 2009. Então ele tem 2 livros publicados, já foi lançado o segundo livro. Tem um boletim que ele emitia, que continua sendo emitido, é semanal. A pessoa entra com o nome dele, pode cair nesse boletim, é só ela assinar, é gratuito, e ela recebe toda semana o boletim hebdomadário, ela vai receber informações sobre alimentação, pesquisas, tudo de novo. Agora, para você, poderia ampliar mais as características do holopensene e da obesidade? Então, eu tive uma experiência uma vez, por acaso foi esse ano, eu passei o dia inteiro no consultório e atendendo vários pacientes, né, como sempre lá, e nesse dia aconteceu uma coisa muito diferente, que foi aproximadamente 80% dos pacientes eram obesos, mas obesidade mórbida. E aí quando chegou no 6º paciente eu até brinquei, né? Eu perguntei onde é que era a nave que tinha pousado, porque não parava de entrar gente obesa no consultório. E aí passou o dia inteiro aquele holopensene da obesidade. Quando eu cheguei em casa na TENEPS, eu estava sentindo um processo bem subcerebral, uma situação do umbilico chakra, um pouco de confusão, um negócio meio difícil e tal. E aí eu dei uma relaxada e eu vi saindo uma consciência de mim, que era uma consciência bem obesa. E aí os amparadores na hora falaram, esse é o tipo de consciência que faz o rapport com o processo da obesidade. Então, foi ali que, inclusive, me deu mais força para escrever esse verbete. A coisa mais séria é a seguinte, na hora que a pessoa vai comer, ela está aumentando as energias do corpo. Essa energia é absorvida pelo assediador. É igualzinho a pessoa que bebe álcool. Ele é um caneco vivo
quem está bebendo mais é o assediador. Exatamente. Então, esse holopensene, ele precisa ser quebrado. Por isso que a gente colocou ali o binômio, né? Pensar magro e pensar obeso. Obesidade e alcoolismo são assim, ó. É o espelho do outro. A obesidade é de comida, o álcool é de bebida. Mas a situação é a mesma, tem assédio nisso, a maioria dos casos. Agora, no álcool tem sempre assédio. Eu nunca vi até hoje, pelo estudo e a leitura da parapsicosfera, um alcoólatra cronicificado que não tivesse assediador. E outra coisa, nunca é um só. Sempre tem mais. Agora, para você, o verbetógrafo poderia aprofundar a questão, o nível evolutivo revelado pelas escolhas alimentares na 12ª linha da fatologia? Essa questão do nível evolutivo, a ideia é justamente chamar atenção para as escolhas sensatas também no processo alimentar. Quando a gente vai abastecer o carro, a gente procura colocar sempre uma gasolina melhor, né, para que o carro ande bem, para que não tenha problema no motor. E por que a gente não pode ter esse mesmo raciocínio do ponto de vista da nutrição, né, holossomática? Então a gente procura ambientes com boas energias. É inteligente você se aproximar de pessoas que são inteligentes. Tem uma série de princípios que você utiliza na questão evolutiva, justamente para o seu rendimento na programação existencial se tornar cada vez melhor. E a gente esquece da alimentação. Então, às vezes você quer estudar à tarde, se você comeu muita carne vermelha, por exemplo, ou exagerou na comida, você não vai conseguir estudar. Vai te dar sono, você vai ter uma perda evolutiva naquela tarde. E se você fizer uma alimentação mais leve, comer um peixe, por exemplo, um arroz integral, uma salada, você vai se alimentar tão bem quanto e vai ter cognição, vai ter paracognição para poder estudar sem ter sono à tarde, ou como se diz popularmente, né, sem giboiar, como fala, né? A pessoa fica giboiando com sono, não consegue produzir. Na numerologia você cita o leite desnatado. O adulto precisa tomar leite? Olha, várias pessoas que eu conheço não tomam leite. Né? Leite é fonte Então, assim, leite é fonte de cálcio, enfim. Eu sou contra. Você sabe que é o processo da lactase. Lactase. Principalmente. Tem muita questão. Na minha idade isso não funciona. De compatibilidade da dieta. Não é um item essencial. Você pode se alimentar com outras fontes de cálcio. Leite, eu lembro sempre aquela história. Aquela mãe que não tinha comida em casa, então ela começa a comer a comida do menininho recém-nascido, aqueles potinhos pequenos. Isso é um perigo. Vai dar problema na mulher, porque ela é adulta, não pode. A comida de criança não serve para adulto. O leite, em parte, é isso. E tem uma outra questão aí, eu coloquei leite desnatado, porque a maioria das pessoas toma leite integral. O leite integral é um venenaço, ele é cheio de gordura, faz mal, aumenta o colesterol. Então, quem quiser tomar leite, né, pode tomar o desnatado, que não tem problema. E a gordura é uma gordura saturada, é uma gordura que faz mal. Poderia nos falar um pouco sobre os bastidores extrafísicos do Amparo na realização de um congresso internacional de conscienciologia? Poderia nos dar mais detalhes sobre parapercepções acerca do congresso de Manaus? Não, sempre tem muito a ajuda, e o processo mais sério que tem é o ambiente onde o congresso se realiza. Agora aí, de qualquer maneira, com todos os altos e baixos, lá deu certo. Outra coisa, o que faltou, a eletricidade foi só naquela época, a hora aqui, o período aqui da tertúlia, porque logo em seguida voltou lá. Pois é, o problema não é assim. Agora, para você, quais são os pensamentos principais do holopensene gordo? É um pensamento de insaciedade. Então, por exemplo, a pessoa está em casa, ela está sempre pensando na geladeira. Ela vai sair, ela pensa no restaurante. Qualquer coisa que ela põe na cabeça tem comida no meio. Então esse é um holopensene, é um pensamento típico do obeso. Tudo que ele faz, ele associa com comida. Então vamos lá em casa, vamos que eu vou fazer uma lasanha, daí a gente conversa, troca ideia. Sempre tem uma comida, e normalmente é uma comida calórica, né? Enfim, então esse é o holopensene. Eduardo, aqui
A página 6, a fatologia, segunda linha, é o fenômeno de transição da nutrição nos países emergentes. Ah, legal essa tua pergunta. Esse é um assunto que está muito em voga, ele é muito estudado dentro da epidemiologia das especialidades médicas. O que está acontecendo no mundo é uma situação nova, até certo ponto, porque vários países estão saindo da condição de desnutrição, apesar de ainda as taxas serem altas, mas é um fenômeno que está acontecendo. Então você tem, por exemplo, países desnutridos, tá? Com um tipo de doença específica, por exemplo, alta taxa de mortalidade, doenças infecciosas, né? E ao mesmo tempo essa transição faz o quê? O país, ele sai dessa condição de desnutrição e todo esse rol de doenças típicas da desnutrição e vai para um outro problema, que é o processo da obesidade. Então, nesses países, por exemplo, como é o caso do Brasil, cai muito a taxa de mortalidade de recém-nascidos, né? As infecções diminuem bastante, se for comparar 20, 30 anos para trás, porém, os problemas que surgem são outros. Então, há uma transição da nutrição, de desnutrição, por exemplo, para a obesidade. E no problema da obesidade surgem todas as novas doenças, que seriam diabetes, hipertensão, AVC, infarto. Então, esse fenômeno da transição da nutrição está acontecendo em vários países e serve para estudar a epidemiologia e as políticas públicas de saúde a ser adotadas no país. O IBGE é uma fonte principal de informações para o Ministério da Saúde, por exemplo. Quais políticas públicas a serem adotadas no país em função da característica de doenças diagnosticadas na população. E na página 7, a oitava linha, a dieta mediterrânea inteligente. A dieta mediterrânea, ela, na cardiologia, ela ganhou um nome, ela foi aproveitada, né, e está sendo chamada de DASH, que é Dietary Approach to Stop Hypertension, que é uma dieta justamente para baixar a hipertensão, não é só questão do sódio. E na argumentologia, a gente traz a questão da dieta mediterrânea, ali, pelo baixo consumo de gorduras saturadas, rica em carboidratos integrais, alto teor de fibras e ácidos graxos monoinsaturados, se constitui em relevante indicação para o internecivista, a fim de chegar na fase executiva da PROEX sem os riscos cardiovasculares da síndrome metabólica, obesidade visceral, dislipidemia, diabetes e hipertensão. Então, a dieta mediterrânea serviu de base para a DASH. Eu não sei se você já viu, recentemente também houve até na Globo News passou, sobre a França, que também passa por esse processo. Bom, como o Mediterrâneo aqui, que eles mantêm eles não engordam bem menos do que os outros por causa da alimentação. Eu gostaria de dar uma contribuição a respeito disso. Arlindo, tem uma atualização para fazer. Há 3 décadas, a França e outros países mediterrâneos realmente praticavam uma dieta muito saudável. Não é a realidade de hoje. Com a crise econômica que assola a Europa, mas principalmente esses países, hoje a comida é reciclada nesses países. O que significa isso? Índice de alcoolismo lá em cima, etilismo muito alto, tabagismo tomou conta de tudo, é um fumódromo. Então, quem fuma muito não sente o sabor do alimento. Quem bebe pensa que está nutrido por causa do álcool. Então, é um país de famélicos e desnutridos com outras enfermidades que não aquela. Não vai morrer de hipertensão, mas vai morrer de muitas outras coisas. Então, hoje é uma doença social. Você vê a comida toda reciclada. O que é uma comida reciclada? Como a pessoa não sente o sabor, a comida que foi da noite, ela vira o almoço do dia seguinte com um nome bem bonito em francês. Então, todo mundo acha lindo e come. Porque não sei o que de volaille, foie de volaille à la manière de não sei o que. Você acha, gente, vou comer isso, que você simplesmente, eu não posso viver sem essa comida. Ela é imprescindível. E você está comendo lixo com pimenta do reino. Vem dentro de uma vasilha desse tamanho, um pratinho desse tamanho. Com 3 folhas de salsa, 2 pingos de molho, e você fica feliz porque você comeu em Paris uma comida com um nome enorme. Eu me baseei nessa reportagem
reportagem da Globo News. Tudo mentira. Eles fizeram alguma apologia demais, eu não sei, né? Agora, eu não sei dizer. Apesar de tudo, existem as últimas descobertas. Eu vou dar uma que é das melhores que tem, possivelmente a maioria que nunca ouviu falar nisso. Ruminando para saber, para sempre. Mastigar pode ter efeitos benéficos na memória. Exames cerebrais realizados em pessoas durante alguma atividade de memorização mostraram que o hipocampo, a área do cérebro que consolida e busca memórias, estava mais ativa quando elas mastigavam. Uma razão para isso pode ser que a mastigação reduz o estresse e, portanto, baixa os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que, como se sabe, prejudica as células do hipocampo. Valdo, o anúncio é assim, ó, mexa-se para preservar a memória. Mexa com a boca. Agora a boca... Vamos ruminar. Vamos ruminar para melhorar a memória. Eles falam do hipocampo aqui também em anúncio. Essa é a Veja. É aquele negócio, ó, você tratou com alguém para encontrar com você. Olha, às 3 horas, não vai esquecer. Então o que você faz? Você dá ali uns amendoim, alguma coisa para a pessoa mastigar, porque assim ela vai lembrar. Só para complementar aqui a pergunta do Arlindo, essa revista, deixa eu só pegar a frente dela aqui. Hoje eu e você estamos aqui na base do cosmograma, né? Essa aqui, ó, Veja, a geração F do Facebook, tá? Ela é de 5 de outubro de 2011. Tem um anúncio sobre a Somália, chamado Emergência Somália. Milhares de pessoas estão morrendo de fome. Um país pobre, arrasado por conflitos armados, agora é assolado pela maior seca em 60 anos. Essa tragédia está acontecendo na Somália. Diariamente, mais de 2.000 pessoas atravessam a fronteira com o Quênia e a Etiópia em busca de ajuda. Os campos de refugiados estão superlotados e quase não há alimentos nem socorro médico. Em cada 3 crianças, uma sofre de desnutrição aguda. Estamos correndo contra o tempo. E aí tem os dados da ONU, que eu queria trazer aqui. Esse aqui eu acho que todo mundo sabe, né? Nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo. Vamos chegar a 10 bilhões neste século. E 1 bilhão de pessoas dormem com fome. Então, os dados da ONU. 1 bilhão de pessoas, né, não tem o que comer. 1/3 dos alimentos no mundo são desperdiçados. Então, imagina, 1/3 joga fora. Exatamente. Então, são dados atuais aqui da ONU para a gente refletir, né, sobre a realidade da alimentação no planeta. Minha madrasta tem obesidade mórbida e diz que é por causa dos antialérgicos. Defende sua alimentação e quer fazer a cirurgia do intestino para poder comer sem engordar. Como posso ajudá-la? Olha, aí tem depende de muitas variáveis, tá? O princípio geral para ajudar é esse que a gente colocou, da prioridade compulsória. A pessoa tomar a decisão de que desse jeito não dá e que ela tem que emagrecer, tem que cuidar da saúde e tudo mais. O problema é o seguinte, existem condições psicológicas, condições psiquiátricas que tem que ser levado em conta. Às vezes a pessoa não consegue entender, ela não tem sinapse para fazer uma mudança. E a obesidade mórbida começa a levar para o diabetes, para a hipertensão, aumentar riscos de AVC. De fato, isso pode acontecer. E às vezes a pessoa chega num IMC, no índice de massa corpórea, de 45, 50, 55. Quer dizer, ela vai morrer. Fica aquela condição, ou morre da obesidade ou morre numa cirurgia bariátrica. Qual que é o risco melhor que a pessoa tem? E aí, em alguns casos, você é obrigado a indicar a cirurgia bariátrica. Não tem outra alternativa. A não ser... né, pelo que a gente vê, assim, eu sou muito crítico em relação à cirurgia bariátrica, tento evitar o máximo que a gente pode em consultório, com toda a força, com psicologia, com tudo, mas não depende da gente, não depende do médico, depende da pessoa. Fiz um exame de sangue e, pelo resultado, a médica afirmou que tenho hipotiroidismo. Estou tomando hormônio para repor o hormônio faltante. Estou fazendo uso dele há 4 dias. Já emagreci 1 quilo, mantendo a mesma quantidade de alimentação diante do hormônio. Será que deverei fazer um regime alimentar com mais calorias para evitar o emagrecimento? E gostaria que fosse dito na tertúlia
acerca da importância de se fazer exame para as pessoas saberem se há algum problema na tireoide. Geralmente os médicos não pedem, como no meu caso, agora aos 46 anos que descobri esse problema e não sei desde quando me afetava. Isso é uma moça, 46 anos, tem o processo de menopausa, nisso que ela não está falando, né? A questão do hipotireoidismo é muito sério, porque a pessoa começa a engordar e não sabe. E tenta fazer dieta e não consegue emagrecer. Uma outra coisa, 1 quilo em 4 dias não é nada, porque às vezes a pessoa não estava fazendo, não estava indo ao troninho, estava cheio de matéria gasta, só de sair 1 quilo é coisa à toa em 4 dias. Isso é besteira. Ainda mais uma pessoa de 46 anos, adulta. Não, ela pesa à noite, pesa de manhã, perdeu 1 quilo. Isso aí é bobagem. Tem que ver mais quilo nisso. Poderia comentar a pensenologia, a evoluciopensenidade? A gente colocou a evoluciopensenidade para dar esse caráter ao verbete de que a conquista do autodiscernimento alimentar faz parte do processo evolutivo, é inevitável. Você um dia vai parar e vai pensar, poxa, eu não posso comer qualquer coisa, não dá. Você vai se corrompendo até um ponto onde não dá, porque como é que você vai desenvolver a cognição se você está comendo bola aí com o negócio do subcérebro abdominal, está te dominando? A gente faz uma brincadeira em relação a isso, pelo menos eu chamo o subcérebro abdominal de poder paralelo. Você tem lá o Rio de Janeiro, os narcotraficantes e o governo oficial. Então nós temos o nosso governo oficial, a cognição, e o subcérebro uma espécie assim de poder paralelo que quer fazer as interferências. Agora, eu queria lembrar uma coisa. Evoluciopensenidade é uma palavra sesquipedal mais usada na pensenologia. De todos eles, é o que tem mais. Quase todo verbete tem essa palavra, que é sesquipedal. Tem 10 sílabas. Agora, e na fatologia? A higiene consciencial. Quais alimentos ajudam a controlar o refluxo? O Luiz Gonçalves não está aí não, para dar uma assessoria. Mas a questão a Mabel está aí também? Não, né? A questão do refluxo, é importante a pessoa ter alguns cuidados. Por exemplo, líquido. Eu tenho. Assim, eu tenho hérnia de hiato, grau 1. Você tem que ter cuidado com excesso de líquido na refeição. Tá? Então, isso pode piorar o teu refluxo. Alimentos ácidos, tem que evitar. Então, por exemplo, laranja, suco de limão, tudo que diz respeito a... Laranja nunca mais. Tudo quanto é cítrico, a pessoa não pensar, não existe mais para ela. Acabou. Outra coisa assim, doces. O doce, quando cai no estômago, ele se torna ácido. Então, às vezes, a pessoa come muito doce e acaba tendo refluxo. E a gente recomenda sempre esse tipo de informação, você procurar um gastroenterologista, ele vai te dar uma aula técnica do assunto. Não, isso aí é 2 horas antes, era não deitar, 2 horas antes, já pode ficar recostada. Outra coisa séria, há uma relação muito grande do refluxo com o processo da azia ou queimação. A pessoa tem que olhar isso sempre, senão não vai. E o processo da acidez envolve isso aí. Aí volta só fazer aquele esclarecimento, se a pessoa é idosa e começa a sentir dor no estômago, o idoso, quando infarta, ele às vezes não sente dor no peito, ele sente dor no estômago. Então, só para deixar o registro, ter cuidado. Agora aqui, sou nutricionista e tenho uma sugestão. Em fatologia, senti falta de alguma expressão que envolva a consulta periódica ao nutricionista, pois o caminho mais correto é o auxílio profissional para a escolha discernida da dieta. Essa conduta evita a monotonia alimentar causada pela falta de conhecimento do candidato à dieta sob a lista de substituição dos alimentos. Consulta periódica, sabe, ao nutricionista. Eduardo. Agora aqui. Não fala, pode falar. Aqui no B, Eduardo. O que você pensou aqui na 10, na questionologia, a relação da alimentação com a PROEX? Olha, tudo a ver, Porque a pessoa, quando começa a pensar num nível de PROEX, mas quando começa a entender melhor o processo da PROEX, naturalmente ela vai associar
vários comportamentos dela com a PROEX. E a alimentação é um dos primeiros, porque a alimentação pode levar a pessoa para a ectopia de PROEX. A pessoa pode perder uma PROEX por causa de comida, o que põe na boca, enfim, desde coisas que fazem mal, uma gastroenterite, né? Você chega, por exemplo, numa cidade, faz uma viagem turística, você não pode fazer aventuras alimentares em cidades turísticas, quando você vai fazer nas itinerâncias, por exemplo. Você vai dar aula, chega lá e vai no popularzão lá comer qualquer coisa. Não dá. Então, o cuidado com a alimentação tem relação direta com o teu rendimento na programação existencial. Eu queria lembrar, já que você falou em viagem turística e férias, tem gente que precisa de férias mesmo, principalmente o workaholic, etc. Mas agora está provado por A mais B que o QI da pessoa que entra de férias cai. A queda é no mínimo de 20% a 30%. Está provado, são as últimas pesquisas deles. Agora, eu sei disso desde a minha época, da década de 60 e 70, porque lá na frente, eu ficava no grande hotel, que ficava na frente da Disneylândia, na Califórnia. Eu saía do corpo para ver o que acontecia. Então, eles ajudavam o povo, porque estava todo mundo na questão de férias mais acessível aos amparadores. É lúdico. Das férias tem isso, por causa do processo do ludismo. Entende? Mas agora, que o QI abaixa. Não, e assim, a pessoa fica na beira da piscina o dia inteiro comendo, bebendo. Então, o problema é o seguinte, que vocês tenham férias, mas olha lá o limite, para não emburrecer. Lembre-se disso. Poderia comentar em sinergismologia, o sinergismo patológico, orgia alimentar, vômitos induzidos dos quadros de bulimia e anorexia nervosa. Olha, pelo que conheço, a orgia alimentar se encaixa apenas no quadro de bulimia, pois na anorexia nervosa, a ausência de ingestão de alimentos de qualquer tipo. Aí é o seguinte, esse sinergismo eu tirei do verbete Boca, da professora Mabel Teles, e eu assisti um programa sobre o processo da depressão e da anorexia, a pessoa deixa de comer. Só que esses distúrbios alimentares, eles andam em conjunto, a questão de bulimia e anorexia. A pessoa quer comer, depois vomita, aí entra no processo de paranoia e quer emagrecer. Às vezes come muito. Come demais, aí depois não quer mais comer. Então é um processo... O próprio anoréxica, a mulher come muito e vomita. Tem muito Exatamente. Isso. É orgia alimentar também. E isso aí está certo. Então, esse assunto, ele é seríssimo. Ele tem associação importante com a depressão. Então, a pessoa começa a ficar deprimida, ela para de comer. E é interessante isso, porque a base é a depressão. E aí, a partir da depressão, ela desenvolve essa distorção alimentar. Então, ela começa a se achar gorda, e aí não quer comer. Como está deprimida, associa uma coisa com a outra, então acaba interrompendo a alimentação. A melhor saída para isso, dependendo do grau que a pessoa está, primeiro é internar. Tem que internar para a pessoa fazer a alimentação via enteral, né? Coloca a sonda no nariz, para não cair num ponto mesmo de levar à morte. Mas se a pessoa está num estado, por exemplo, de depressão, não está legal, meio borderline, por exemplo, não quer sair de casa, vou ficar mais na minha, e começa numa pensenidade assim, o ideal é a pessoa chamar e encontrar com 2, 3 amigos, abrir o jogo, pessoas que são de confiança, e procurar um atendimento terapêutico. Acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Fazer terapia, ter confiança nas pessoas que ela tem afinidade, tem amizade, e superar isso logo, e não entrar numas assim de querer afundar e fazer outros tipos de associação, porque o processo alimentar ele pega nessa hora. A pessoa faz uma associação com isso e acaba fazendo um sinergismo patológico, depressão, distúrbio alimentar. Uma pessoa aqui com 3 perguntas para você aqui. Gostaria de dizer que nessa noite me vi um salão amplo, branco, com teto arredondado, e vi no centro o professor Valdo e o doutor Eduardo, sentados juntos, falando para uma plateia disposta ao redor. A temática era ligada à saúde. Eu não sabia qual era o verbete de hoje, e que o verbetólogo seria o doutor Eduardo. Gostaria de saber como compreender esse fato. Te vira. Te vira. Segundo,
Durante 2 anos retirei a carne da minha alimentação e me senti muito bem. Porém, os resultados acusavam anemia. Tive que voltar a me alimentar de carne, mas não me sinto bem. O que o senhor sugere nesse caso? Olha, a questão da carne, eu considero importante ressaltar isso na questão do verbete, porque eu uso muito os congressos de cardiologia como referência, né? Esse ano nós tivemos uma aula de carne vermelha. Isso nunca aconteceu na história assim, da cardiologia, você ter uma aula sobre carne vermelha. Há 5 anos atrás é uma piada você assistir uma aula de carne vermelha, né? Mas hoje não, hoje está se estudando isso. E a carne vermelha, a tendência, o ideal é a pessoa evitar comer o menos que ela puder se alimentar da carne vermelha, em função de uma série de malefícios já comprovados, a questão de colesterol. Diz que a carne vermelha tem que cair igual o comunismo. É por isso que ela chama carne vermelha. A terceira. Infantologia, a Somália e Etiópia, vítimas da miséria. É muito séria a questão em que vivem os povos desse país. Como compreender tanta desordem planetária de forma conscienciológica? Olha, existe a questão da baratrosfera em vários aspectos do processo evolutivo. A questão do país, é preciso analisar assim, quem que administra aquele país, né? A questão do holocarma das nações, que é uma situação também... Você só pode entender estudando o passado, a gente não tem lucidez para entender aquele povo, de onde que vem aquelas pessoas que estão sofrendo, mas há sim um processo de holocarma das nações, né? E aí você tem gangues administrando países, né? Você tem governos que desviam dinheiro da alimentação, e isso não acontece só na Somália, não, e nem na Etiópia. Nós temos um caso de uma informação que a gente tem fidedigna, de uma colega nossa que esteve no México, conversando com um embaixador, e esse embaixador tinha um projeto para trazer para o Brasil, para tirar as crianças da fome, da miséria no Brasil. Era um projeto que está sendo implantado em vários países do mundo. Quando isso foi trazido para o Brasil, a pessoa que atendeu esse embaixador, ele ia cobrar uma propina de 40% sobre o projeto. E aí, em função disso, esse projeto não foi desenvolvido no Brasil. Tá? Então isso é uma situação seríssima que acontece, né, em várias negociações mundo afora, e com pessoas inteligentes que se alimentam, que têm faculdade, que têm vida pública e que adotam esse tipo de critério anticosmoético em lidar com projetos que envolvam uma nação inteira. Então faz parte do nosso nível evolutivo, não tem outra saída. Dica para o verbetógrafo. Revista Galileu, número 242, setembro de 2001. Reab alimentar. Como fazer sua dieta dar certo? Vou anotar aqui. Você fica sabendo, então. Setembro de 2011, Galileu. Outro dia fui tomado por uma ideia que dizia assim: evoluir é achar o caminho de volta através do autodesenvolvimento. No final da jornada, todos chegaremos juntos. A assistência nos mostra isso. Faz sentido o que o senhor pode dizer? Olha, do que eu tenho que falar é o seguinte: essa aí é aquela conversa daquela mulher que há cerca de 2 décadas eu estava falando com umas 300 pessoas, e tinha uma mulher lá atrás, chegou, levantou a mão e falou assim: mas doutor, tudo isso que o senhor está falando aí é secundário. Todos os caminhos, no fim, a gente se encontra lá na frente. Fala assim, a porta é aquela lá, pode ir embora. O que você está fazendo aqui, perdendo tempo com a gente? A gente vai se encontrar nas quebradas da evolução. Quer dizer, existe... autocorrupção crassa. Gente de todo tipo que pensa pequeno, né? Não há dinamização do processo evolutivo. Deixa que a gente vai acabar encontrando. Quer dizer, um dia vocês vão ser serenões. Então, deixa a coisa acontecer. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Cai fora. A porta aberta, precisa de abrir a porta. Empurrar com o subcérebro. Ainda não peguei o nome do livro que fala sobre o câncer. Poderia repetir, por favor? Olha, mostra para aparecer lá. Olha lá, bem claro isso, assim. Ali, ó, anticâncer. Chega mais perto para ficar grande. Não, assim. Pronto, anticâncer, editora Fontanar. O autor é o David Servan Schreiber.
O relato de um médico que lutou contra a doença e inventou uma nova maneira de viver. Senhor Valdo, Sim. eu queria fazer uma pergunta para o senhor com relação ao tema e à paragenética. Uma consciência que ela vem, por exemplo, vida após vida, não respeitando a saciedade, ela pode provocar numa vida um determinado desligamento disso no cérebro ou não? Não, dá a alteração do processo da morfologia com o tempo. Isso aí pode ser um caminho que vai dar aquilo que nós chamamos de paramutante. Isso aqui é a pior coisa que tem. Porque essa semana eu vi na internet 2 casos que me chamaram a atenção. Um menino da Inglaterra de 5 a 6 anos, eu não lembro, que ele tem essa disfunção. O cérebro dele não reconhece a saciedade. O menino come, se deixar ele come a casa até. Isso aí é raro. Né? E a mãe está preocupada porque ela disse que o receio dela, quando ele chegar na idade adulta, ele se tornar um cara violento, porque vão precisar prender ele. Hoje ela prende ele no quarto, porque ele escapou à noite para ir comer no lixo um pão mofado. Ou seja, ele não tem nenhum controle observa disso. bem o que eu estou falando. Olha bem o problema da morfologia somática. Isso é importantíssimo. Aí perto de você também nós temos um exemplo. Esse homem que está aí perto de você, ó, ele está fazendo dieta. Olha como é que ele já emagreceu. Deu uma afinada, né? Não, o homem está ficando daqui a pouco. Como é que vai ser? Realmente ele está emagrecendo. Vocês já perceberam isso? Então é. Ao jabá. Então tá certo. Deixa tarde. Ainda bem que o microfone não funcionou. E o outro caso, são 2 casos que chamam a atenção e tem a ver com o tema. O outro caso era uma senhora totalmente magra, que quem olha para ela pensa que ela é anoréxica, mas ela diz que ela come, isso aí é do jeito que eles falaram, não sou eu que estou dizendo. Ela falou assim, mas eu como igual um cavalo. Ela falou, como pois tudo. Mas geralmente só que o caso dela... Isso aí é o sistema nervoso. Não, ela falou que ela não retém gordura. O organismo dela, ela falou que não retém mas gordura. Mas às vezes é processo neurológico. Total. Adrenérgica. A pessoa adrenérgica é assim, ela é acelerada, queima tudo que come. Acelerada, ela queima tudo. Mas isso teria alguma coisa a ver com a paragenética? Você falou na morfo... Tem com o temperamento da pessoa, né? Então tem a paragenética no meio, inevitável. Sempre tem. E nessa vida, nessa vida, nós podemos gerar um tipo de consequência na vida? Por exemplo, ele está falando da cirurgia bariátrica. Eu conheço a minha cunhada, por exemplo, ela fez... A bariátrica é uma das coisas mais bestas que apareceram em matéria de cirurgia por aqui afora. Não, o dela não foi... Tem outras cirurgias esquisitinhas por aí. Tem uma série dessas esquisitinhas que eu estava falando, não é bariátrica, não a outra que ela colocou um gancho, alguma coisa, uma argola. Não, o povo está fazendo todo tipo de excursão cirúrgica por aí afora. Tem o balão também, a pessoa. A vergonha. Ela emagrece por sofrimento, pessoal. É um negócio triste que ela senta na mesa. Agora, eu às vezes fico pensando na lobotomia. O negócio está voltando. Em vez de fazer na cabeça, estão fazendo agora no estômago. É a lobotomia, é a mesma coisa. Então, agora matou gente essa lobotomia. Tudo começou em Portugal. Agora essa aí eu não sei onde é que começou. Valdo, agora, uma prima minha fez a bariátrica, faleceu no mês seguinte com uma infecção. Quantos anos ela tinha? 30 e tantos. Então, ela tem 30 e poucos anos. Vamos supor que ela viva, senhor, 50 anos, minha cunhada. Ela vai passar 50 anos com esse sistema. O que pode gerar isso para a próxima vida dela, a questão da paragenética? Não, isso tudo já é alteração, já existe na pessoa. Só dela chegar a esse ponto, já mostra um distúrbio sério aí atrás. Isso é processo de temperamento. Isso é paragenético. Eduardo, dá para aprofundar essa questão? As frutas ácidas, coisa de laranja, abacaxi, quais os problemas que elas provocam? Tem que ter cuidado, assim, essas frutas, elas não são indicadas em pessoas que têm problemas no estômago, né? Então, gastrite, doença do refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, enfim, são pessoas que têm algum problema no estômago. Se a pessoa não tem nada, é lógico que ela pode se alimentar normalmente com cuidado, porque em função do pH, né, dessa fruta, ela junto com o pH ácido, isso pode potencializar uma gastrite iniciante. Uma questão muito, muito importante é o estresse. A pessoa super estressada, ela libera mais ácido clorídrico no estômago. Tá? Então, o estômago fica tendência a ser mais ácido. Se ela tem hábito de tomar suco de laranja,
com frequência, num pico de estresse, ela pode desenvolver uma bulboduodenite. Tá? Isso já aconteceu comigo. Então, eu estou colocando coisas assim, bem práticas. Eu nunca tive problema de gastrite, coisas de estômago, nunca tive esse tipo de problema. E uma vez eu tive um processo de estresse, uma situação, e cheguei, estava fazendo exercício ali na Paraná, passei no mercado, comprei um suco de laranja orgânico, cheguei em casa, tomei uns 2 copos daquele suco, à noite eu tive uma bulboduodenite e fui parar no hospital. Bulboduodenite é uma inflamação do finalzinho do estômago, né, do bulbo e do início do duodeno. Bulboduodenite. E dói muito. Quem já teve isso sabe. Dói demais. E foi uma inflamação provocada por um suco orgânico, suco de laranja orgânico. Houve uma predisposição à questão de estresse, você junta as duas coisas e desenvolve um problema que até então você nunca teve. Aqui na página 7, lá embaixo na ciclologia, começa na penúltima linha, página 7, aí o ciclo vicioso da mentira. Página 7, lá, penúltima linha da página. Ciclologia. Isso pode ser aplicado a várias áreas, né, da personalidade, a questão da mentira. A que a gente está colocando aqui diz respeito ao processo alimentar. Então a pessoa mente para si mesma de que na hora que ela senta no restaurante ela faz as escolhas dela, come, e mentindo para ela mesma que ela não está gorda, que ela não está precisando fazer dieta, que ela não está precisando cuidar do corpo, simplesmente ignora isso. E esse ciclo é um ciclo vicioso, porque ela vai engordando e às vezes ela fica deprimida, e aí a depressão faz ela comer mais, e aí, entende? É um ciclo que ela vai... Agora, é isso aí que eu falo: autocorrupção, autoassédio, falta de autocrítica. Agora aqui, gostaria que falasse mais sobre síndrome da subestimação. Síndrome da subestimação. Eu queria recomendar um livro em cima desse assunto, que é o livro Não Se Deixe Manipular Pelos Outros, do Dr. Wayne Dyer. Ele não usa esse termo, síndrome da subestimação, mas essa pessoa, a subestimada, aquela que se subestima, ela é uma vítima, ela se coloca numa posição de vitimização. E nesse livro ele faz 12 perguntas sobre esse assunto para a pessoa se autodiagnosticar como vitimizada, como pessoa vítima. É tema de verbete também, né? Então a pessoa precisa fazer o diagnóstico. Eu me vitimizo, eu tenho uma postura de igual para igual com a vida, ou eu me coloco sempre abaixo, ou eu me subjugo. É lógico que quando a pessoa está bem, está num voo cruzeiro de Proex, a coisa andando tudo certo, ela talvez nem faça esse tipo de questionamento. Mas na hora que ela vai mudar de patamar, na hora que ela está em crise, na hora que ela começa a tomar decisões por ela própria, na hora que ela começa a bancar o processo dela, aí ela vai ter o refluxo. E é nessa hora que ela precisa se manter firme para bancar o processo, porque senão ela pode cair e se vitimizar. Vitimizou, entra no pit stop, sai da estrada, espera um pouco, refaz e tal, daqui a pouco volta de novo para a estrada. Mas o ideal é a pessoa não cair em vitimização. Esse livro, eu considero ele terapêutico, ele é muito bom, ajuda a pessoa a fazer esse tipo de diagnóstico. E o Wayne Dyer está vivo, pelo menos que eu saiba. Eu vi agora essa semana o site dele, é um best-seller. Agora ele está estudando a intenção. Então é um cara up-to-date, um pesquisador que está ajudando muita gente com os livros dele. Síndrome da abstinência parafisiológica, promovendo a regressão ao estágio anterior dos hábitos alimentares. Pode falar mais? Olha, esse assunto é um verbete que foi defendido aqui muito bem pela professora Adriana Chalita. Eu li esse verbete do início ao fim, estudei, é um verbete muito bem elaborado, e eu aproveitei ele nesse verbete aqui do autodiscernimento alimentar, justamente porque na hora que você está propondo uma mudança alimentar, você vai cair numa zona de transição. Essa zona de transição entre os hábitos deletérios que você tem alimentar e os novos hábitos. E esse período de transição, que eu considero em torno de 2 a 3 meses, mais ou menos, que a gente vê dos relatos dos pacientes, a pessoa se sente super numa situação desfavorável, porque ela gostava de leite integral, aí agora tem que tomar leite desnatado. Ela não gosta daquele leite. Aí ela vai tomar, ela
Pô, eu quero voltar para uma coisa que eu gosto. Quero tomar uma coisa que me faça bem. Eu quero ser feliz. As pessoas relatam até isso, né? Eu quero ser feliz aqui. Eu estou triste com esse alimento aqui, não tá me fazendo bem. Então ela vai passar por uma crise, por um conflito. E esse conflito íntimo alimentar, ele dura um tempo. Depois a pessoa se adapta ao novo hábito, né? Então é isso que a gente queria destacar. Agora, um pouquinho mais sobre síndrome da abstinência da baratrosfera. A síndrome da abstinência da baratrosfera, a pessoa ela alimenta um padrão emocional dela, que ela não diagnosticou ainda, e ela volta normalmente para esse padrão quando, por algum motivo. Então, por exemplo, nesse caso aqui da alimentação, chegou lá nesse ponto de transição, a pessoa volta para o padrão anterior dela alimentar. Então, começa a querer comer o que ela comia antes. Ou seja, não fez uma mudança para valer de hábito, fez só uma dieta provisória. E a tendência é ela voltar para os mesmos hábitos, e se esses hábitos são hábitos ruins, né, para a pessoa, a tendência é ela voltar para a baratrosfera, para o processo alimentar dela. Há alguns meses comecei a qualificar os meus hábitos alimentares. Estou aos poucos substituindo o leite por leite de soja com chá. Você acha válido? Ou melhor seria deixar de ingerir o leite de soja também? Fala para ela para usar tofu se ela tem algum problema de coração. Eu acho super bacana essa postura. É muito legal você fazer isso sem estar doente, né? Você não ter uma prescrição. Então, você chega no médico, o médico fala, olha, o seu colesterol está altíssimo, você está com risco de infarto, você tem o pai que infartou. Quer dizer, você ganhou aquela carga, né? aquela prescrição que você tem que mudar. E o bacana é a pessoa não ter esse tipo de prescrição, dessa carga, e ela chegar nessa conclusão baseado num foco de saúde. Eu acho que Como explicar a vontade de comer doces na TPM, principalmente chocolates? Como substituir tais alimentos? Olha, eu nunca passei pela TPM, então não tenho a menor ideia de o que se passa em relação a isso, mas eu acho que talvez o ginecologista possa dar uma opinião, ou se tiver alguém aqui que quiser falar um pouco, pode falar, fica à vontade. Eu não conheço, não sabia que tinha vontade de comer doce. Você quer falar? Não, é só dizer que isso passa, menopausa vem aí. Então não se preocupe que um dia não é fatal, daqui a pouco isso acaba, a pessoa acaba. A única coisa que a gente fala assim, não brigue com o maridinho, nem dirija carro, se o negócio estiver no ápice. Em neossinapsologia, página 7, poderia discorrer sobre as neossinapses provenientes da mudança de foco do egocentrismo para assistências conscientes e consciex, e também sobre a fixação paracerebral das paraneossinapses intermissivas. Isso foi mais ou menos, eu coloquei em função daquela experiência que eu tive, de ver o padrão de consciex que estava na minha psicosfera. Então, não tem muito jeito, a gente tem que sair do egocentrismo para poder ajudar essas consciex, né, e as consins também, que estão dentro do nosso holopensene. E essa fixação das paraneossinapses, elas ocorrem a partir de um investimento maior no trabalho cognitivo, paracognitivo, que é o estudo. O processo alimentar é um processo denso. A gente tem até um pesquisador, até separei aqui, que ele compara a emoção com o elefante. Saiu nossa revista aqui, Vida Simples, não sei se vocês já ouviram falar dessa revista, é de outubro de 2011. Por que mudar é tão difícil? É o tema da revista. Tá? Então o pesquisador chama, o Chip e o Dan Hess. Eles escreveram um livro chamado Agnada, Maneiras Simples de Operar Grandes Transformações. Então o que ele diz? Por que as pessoas têm dificuldade de mudar um hábito? Porque um hábito é algo que já está sedimentado pela emoção. Tá? Então a emoção já está mais ou menos definida naquele pensênio da pessoa. E eles comparam então com um elefante. Se você estivesse pilotando um elefante e estivesse chegando perto de um jardim florido e você começa a falar, vira para a esquerda, vira para a esquerda, vira para a esquerda, e o elefante está correndo, já era o jardim, né?
Quer dizer, vai ter que ter muita persistência. E o exemplo do elefante é para dizer o seguinte: a pessoa precisa usar a razão e fazer exercícios repetidos de memória e pensanidade para fixar um novo padrão emocional. Então, o exemplo que ele dá: a pessoa vai acordar de manhã, aí desliga o despertador, põe para mais 8 minutos. Aí fica lá, que bom, não levanta. Aí toca o despertador de novo, ela desliga. Então fica naquela. Então eles dão um exemplo: ali é a hora da razão entrar. Então eu vou levantar. Então você levanta com sono, tropeçando, mas você levanta. É um exemplo do processo emocional. Lava o rosto. Poderia comentar os suplementos alimentares e seus efeitos? Tenho observado os excelentes resultados do uso do ginkgo biloba e o mirtilo, que é o blueberry, na melhora das funções cognitivas. Olha, o suplemento alimentar que eu uso, eu acho que é o mesmo que o professor Valdo usa, que é o Ultra Prevent 3. Esse suplemento, a gente pode passar o endereço, a pessoa pode mandar buscar em Nova York, fica lá na 42, na Park Avenue. Várias pessoas estão comprando lá esse suplemento. Eu uso ele 2 vezes, por 2 comprimidos por dia. Eu tenho uns 2 anos que eu não fico gripado. Assim, eu tenho muito mais do que isso. Então, esse tipo de suplemento ajuda mesmo. A pessoa só tem que tomar cuidado com a dose, não pode exagerar na dose. Não. Né, por causa da sobrecarga renal. Tem também tomar um que é um pouco mais forte, tem que ser o e tem que ter cuidado, porque o Ultra Prevent 3, ele vem com cobre às vezes. É o Third, esse aqui é o bom. É o Third. Então, agora, eu acho que vale a pena. O ginkgo biloba é ótimo para a memória, geralmente começa a funcionar bem depois de 3 meses. Mas ele é preciso ter cuidado, porque ele interfere em determinados medicamentos que a pessoa tomar. Então, isso é problemático. E o mirtilo, ele é ótimo, é o blueberry. Mas é preciso ter cuidado com as pessoas que têm problema gástrico. Que o mirtilo é de uma acidez violenta. Eu sou doido com mirtilo e não posso comer nada. Nunca. Mas acho que... Eu mesmo trouxe o mirtilo aqui, mostrei para a turma para ver o que é e tal. Que ele realmente ajuda as pessoas. A suplementação alimentar é importante, ainda mais na época que a gente vive, processo de estresse informacional, trabalho, e os voluntários, o processo do voluntariado, da conscienciologia, as pessoas trabalham de manhã à tarde, voluntariam à noite, itineram, viajam, quer dizer, é uma rotina totalmente atípica que não dá para ficar. E ver a dieta frutariana, que é o que a gente recomenda. A gente até colocou no verbete também, a dieta frutariana. Poderia indicar uma técnica, dar alguns esclarecimentos para modificar as neossinapses, ou criar sinapses para não comer em demasia, para alterar o pensamento diário em comida. Pensamento diário em comida. Olha, eu considero assim, a mudança de hábito alimentar mais difícil do que parar de fumar. Porque a gente nasce... e tem que tomar café, almoçar, jantar. No caso dele até que é bom, porque é um homem, não é uma mulher. Mulher, às vezes, se ela cozinha, é pior ainda. Então, veja, você tem o hábito de sentar para comer todos os dias, pelo menos 3, 4 vezes por dia. Então, você é obrigado a comer. Então, o exercício que você pode fazer é começar a olhar a comida como uma espécie de combustível. Aquilo ali não é o fim da sua proex, não é o objetivo principal da sua vida, a comida. A comida é um combustível. Então, a pergunta é: qual é o foco? Qual é a sua proex, a sua programação existencial? A que você veio? Esse sim é o foco. Então, há uma distorção de foco aí, na verdade. E a forma de fazer isso dentro de casa também é você reforçar o holopensene da sua biblioteca. Então, comprar bastante livros, desenvolver mais o processo do estudo, da leitura. Diminua na sua casa, por exemplo, o tamanho da cozinha, né? O tamanho da sala de jantar. Doar o fogão. A Mala está falando para doar o fogão. Mas, enfim, diminuir esse holopensene gástrico, né, na sua casa já é uma força para o seu holopensene cognitivo. O senhor poderia me ajudar através da experiência fora do corpo, indo até uma determinada pessoa e influenciá-la? Essa técnica é capaz disso? Olha, aí depende. Primeiro, depende do projetor, depende do amparador extrafísico do projetor, depende do amparador da pessoa que você quer assistir e depende da pessoa que vai ser assistida. Junto com isso, depende de assediadores, se o caso tem assediadores. De modo que tudo depende da meritocracia, cada um faz o que pode.
Agora, que essas coisas todas podem ocorrer? Pode. Nós influenciamos uns aos outros em qualquer dimensão. Depende da intenção e do mérito. Ouvi dizer que a ingestão de um copo de limonada por dia com uma colher de chá de bicarbonato de sódio auxilia no combate ao câncer. Sabe se tem fundamento? Que negócio é esse? Limonada com bicarbonato, uma coisa anula a outra. Besteira é essa? Nunca vi falar nisso. Fala aí você. Olha, a questão o suco de limão, tá? Ele é um pipinaço, um problemão, um venenão aí para o processo da gastrite, processo do estômago. E o bicarbonato é para acabar. O bicarbonato é justamente para neutralizar. Talvez, mas não resolve. O que ele tá só resolve naquele momento. É o benefício do ácido cítrico, né, e de outros elementos que tem no limão que você pode achar em outras frutas. Bicarbonato é igual gastrol. É bom na hora, mas ele não cura nada. Esse assunto também é importante colocar, né? Tem muita história da carochinha, gente que fez uma coisa que deu certo e começa a indicar para os outros sem nenhuma fundamentação científica. Esse trabalho nesse livro Anticâncer, existe uma fundamentação séria, um trabalho que está sendo muito bem feito, muito desenvolvido, e as coisas estão acontecendo com resultados. Então, é bom a gente, às vezes, ter cuidado no que nós estamos lendo e acreditando, né, aplicando na prática. Eduardo, essa questão do Ultra Preventive, isso aí dá para comprar pela internet, né? Olha, deve dar. Não é bom. Eu nunca comprei pela internet. Sempre que alguém vai para Nova York eu peço para trazer e tal, mas eu já vi pessoas comprarem, eu já vi pessoas não conseguirem trazer porque a Anvisa, não sei como lá, segurou pela quantidade, não conseguiu chegar. Não, porque às vezes trouxeram uma tonelada. Tem gente que fica entusiasmada com o processo. E qual que é o mais indicado? Vocês falaram que tem um Ultra Prevent Terge, quer dizer 3. Esse é o indicado. 3 em algarismo romano. É o indicado. Esse aqui é o bom. É o que serve para todo mundo. Uma coisa, Eduardo, pela tradicional medicina chinesa, a ocidental é muito importante, especializações, um show, a gente precisa, é utilíssimo, ninguém vai falar o contrário. Contudo, pela tradicional medicina chinesa, eles têm uma medicina nutricional e energética, e além do mais é profilática. Então também há um desconhecimento assim crasso do que poderia ser aproveitado nesse aspecto, e muita doença que a gente acha que tem, você está com um processo iatrogênico, quer dizer, você entra no hospital para cuidar uma coisa e sai com um monte de sintomas da medicação que você toma e não de outra coisa, e que você começa a ser classificada como doença do refluxo, que você tem isso, você não tem nada daquilo, é só suspender o remédio que você não tem mais. Então a ignorância da interação medicamentosa deveria ter um especialista na medicina, especializado nas interações medicamentosas e efeitos colaterais, porque você morre de efeitos colaterais tratado de doenças que você não tem, provocada pela química que você tomando para curar uma coisa que você tinha. Eu acho que você devia se juntar com o Antônio Pitaguari para você escrever sobre isso. Valdo, porque a gente morre da cura. É uma coisa triste, você morre da cura, tem parada cardíaca. Há anos. O diabo 4, uma loucura, sabe? Síndrome de refluxo é causada por uma medicação. Uma das coisas mais que me impactaram foi o que você revelou sobre a França. E o que você viu lá atualmente? Isso é impressionante. Isso aí é triste. O etilismo tomou conta do país. Eles querem esquecer a crise, não tem dinheiro. Tudo é problema econômico que está levando o povo a piorar o processo de alimentação, de vida, de, vamos dizer, sobrevida. Você vê, não tem mais a peste, não tem mais as doenças medicinalescas, eles estão fazendo a mas peste. É uma geração neofamélica, porque ela chegou e ela está com fome e nem sabe que está. Você vê aquelas mulheres translúcidas, as mulheres, de tão magras. Requentada, vestindo aquelas roupas lindas de Givenchy. Agora tem uma questão que eu queria destacar aqui do verbete, que é o efeito sanfona. Está na efeitologia. Eu até conversei com alguns colegas essa semana sobre isso, até para me dar uma atualizada desse processo. O efeito sanfona, por que é complicado para a pessoa? O que acontece normalmente? No processo da via metabólica. Quando a pessoa para de comer sem fazer exercício, ela começa primeiro a depletar a glicose. Tá? Então ou seja, começa a cair o nível de glicose dela do corpo. Ela está comendo menos, né? Começa a tirar as reservas do fígado.
Se ela não está fazendo exercícios, a próxima via que começa a queimar é das proteínas. Então ela começa a perder músculo. Tá? E aí ela perde músculo e depois que vai perder gordura. Então, a hora que ela vai engordar de novo, ela vai engordar sem músculo. Para ela emagrecer novamente, começa a ter dificuldade. Ela começa a ter dificuldade de emagrecer por essa forma de emagrecimento que ela escolheu sem exercício físico. Quando a pessoa vai fazer exercícios físicos, a ordem da via metabólica que vai queimando a energia é diferente. Ela começa queimando primeiro a glicose e depois ela queima a gordura. E por último, o músculo. E além disso, o exercício físico tem 5 benefícios que nenhuma medicação dá como benefício, que é, ele é hipoglicemiante, ele baixa a glicose do sangue, ele é hipolipemiante, ele baixa o colesterol, ele é antihipertensivo, anti-inflamatório e antioxidante. Nenhuma droga dá isso. Então, a pessoa quer emagrecer, ela para de comer ou toma remédio para emagrecer, esse é um problemão, porque a via metabólica de queima é outra, é diferente. E ela acaba gerando um problema para ela. Então, assim, o grande princípio, né, é dieta e exercício físico. Não tem... E esteira aeróbica. A esteira Você sabe aeróbica. que eu estou com uma esteira aeróbica lá que fala, né? Ela põe som, ela tem tudo. É impressionante a esteira aeróbica que eu tenho aí. Aí não tem nenhuma igual. Daquele jeito. Tem que fazer. A C900. A esteira aeróbica... Nordic Trek. A Nordic Trek é a melhor que tem. É a melhor mesmo, assim. Essa aí é a melhor. É top de linha. Agora, ela é impressionante. Ela tem amortecimento. O Arthur esteve examinando, a Andréia, que é especialista na história, eles ficaram besta. Não tem... Olha, eu andei pelo mundo aí, tudo quanto é hotel... Eu entrava na esteira aeróbica, eu nunca vi uma dessas. Essa é top de linha. Agora, em relação aos exercícios físicos... Agora, você sabe que ela pode colocar o... Vento. O iPad pode colocar processo lá de gravação, uma opção de coisa, ela fala para você, tem as coisas todas aqui. Tem um programinha... Tem som. Tem um programinha que manda você queimar, vamos! Pois tem tudo. Motivador, né? Agora, em relação aos exercícios, Valdo, a pergunta que normalmente as pessoas fazem é qual a carga de exercícios, né? Então, a última diretriz definiu isso como o básico, 150 minutos por semana. Ou seja, ou 3 vezes de 50 ou 5 vezes de 30. Olha, existem algumas coisas que às vezes são esquecidas em matéria de exercício. Tem um exercício que de vez em quando eu gostava de falar até lá no Rio, tudo para o povo, que é o seguinte: quando a pessoa chega na terceira idade, de vez em quando é bom ela fazer os exercícios de agachamento. A maioria das pessoas chegam nessa idade, começa a ter problema de perna e de joelho, porque não agacha. Então fazer 3 vezes por semana, agachar. E marcar 10 vezes que ela agachou. Agora, a pessoa está pior na hora que ela for agachar e começar a fazer barulho, uma sinfonia de ruídos, de tudo quanto é creque. Isso aí mostra. Agora veja, tem gente que antes da terceira idade já está precisando. Tem gente aí com 50 anos, se a gente mandar agachar, vai dar o treco. Agora, o pior da história é o seguinte, é que a gente vê na hora. Eu lá no Rio, de vez em quando, fazia isso com o povo. Não, agacha aí, deixa eu ver. Agachar é um negócio esquisito, né? Porque o povo pensa que a pessoa está no meio do matinho. Mas não é. É importantíssimo isso aí. Devido, por quê? O joelho, a maioria tem problema com o joelho depois de um certo tempo. Não é isso? A maioria. O problema é o seguinte: quando a pessoa está ruim, não, ele está ruim das pernas. Que é aonde pega é a terminal das pernas. Eu estou chegando aos 80 e sou doutor no assunto em matéria de perna. E sei como é que é. Agora, quando a pessoa tem problema, eu já vou dar a dica como é que é. Há muitos anos, eu já falava, muito antes de eu chegar nessa idade. Quando eu tinha 50, eu já falava nisso. Agora, o problema todo é o seguinte: no início, a pessoa, para agachar, ela tem que segurar em alguma coisa. Por exemplo, lá no banheiro, ela segura numa pia, se o banheiro tem uma pia, e faz o agachamento lá. Porque senão vai dar algum problema. Ela pode cair para trás, pode ser uma opção de coisa para quem não está habituado. Agora veja, agachar é uma das coisas mais bestas que tem, que é tudo normal. No entanto,
É bom alguns de vocês fazer exercício de agachamento aí, tá? Urubu serva, vamos ver o que dá. Eduardo. Escuta, Marta, eu preciso falar com você que tem uma nossa amiga aqui, tá? Eduardo. Pois não. Melissa aqui na direita. Na página 7, a comida mineira pouco inteligente. O que você quis dizer com isso? Eu não sou mineira. Sabe que é tua, né? Olha, a comida mineira, eu não sei se você teve a oportunidade já de comer um restaurante de comida mineira. Não, Antônio, não conheço muito bem, eu só por isso eu não entendi. Você conversa com o Antônio. Porque tudo é gorduroso lá. Tudo tem fritura, entendeu? Toicinho, é tudo muito... Seria quase como um churrasco gordo. E é feito com banha, entendeu? Então é bem pouco inteligente. Minimamente inteligente. Vou ver. E outra pergunta rapidinha. Na página 11, a forma de sentar-se à mesa, pegar nos talheres e levar o alimento à boca. Aí a questão da pessoa fazer o diagnóstico do processo da ansiedade. Aqui é a nossa amiga. Então, na hora que você está com muita fome, por exemplo, você sequer conversa com as pessoas. Presta atenção. Você está numa conversa, aí está morrendo de fome, chega a comida, acaba a conversa, fica todo mundo comendo. Então é um insight assim para a pessoa, na hora que ela vai estar com as pessoas ali almoçando, tudo bem, ela vai comer, é hora de comer. Mas observa como é que você se comporta com isso, se é uma coisa muito ansiosa ou se é mais com calma, entendeu? Eduardo, eu queria te perguntar da parafatologia. A parafatologia, o penúltimo item, autonomia consciencial, relacionada com a binomiologia, o bem-estar íntimo, escolhas sensatas. A autonomia consciencial é justamente a liberdade que a pessoa tem de escolher, aqui nesse verbete, né, essa é a ideia que a gente quis colocar, a liberdade que a pessoa tem de escolher a própria alimentação. Então, se ela pensa de maneira obesa, junto com ela vão ter consciências pensando daquela forma. Então, ela não está tendo liberdade, não está tendo autonomia de fazer uma escolha alimentar. E a hora que ela consegue assistir essas consciências, a partir da mudança íntima, ela passa a ter liberdade e passa a ter autonomia. E aí ela, né, vai ter bem-estar, ela vai de fato se sentir melhor perante ela própria e as escolhas dela, as escolhas sensatas. Escuta, foi muito bom seu verbete. Perguntas só de fora foram 37. Agora, estou esperando os próximos 10. Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Falei só 10, tá? As pontuações da tertúlia de hoje foram 101 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 37 perguntas online, 36 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 5 recados. Alexandre, curso prática da tridotação NEMVEXIS, a mim 40 manobras, Lilian, curso arco-voltaico, Luiz Henrique, curso Media Training, Meracilde, Fórum da TENEPS. Vamos solicitar só aguardar uns minutos em silêncio para poder ouvir os recados e antes vamos escutar a Fernando sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Em nome da equipe dos amigos da enciclopédia, nós queremos agradecer ao IPC de Manaus, Amazonas, que durante o congresso de empreendedorismo ocorrido na última semana, acolheram toda a equipe do programa Amigo da Enciclopédia, deram todo o apoio e incentivo, e nós fizemos 19 inscrições para o programa Amigo da Enciclopédia lá em Manaus, todo do Brasil todo e do povo de Manaus também. Então, nosso agradecimento ao IPC e ao pessoal de Manaus. Lembrando que esse mês vamos fazer o sorteio mensal do programa Amigos, vamos sortear um Kindle, um tablet da Amazon, o Kindle, para todos os amigos com assinaturas ativas. E aqueles amigos que fizerem a inscrição durante o mês de novembro, seja renovação, seja uma nova adesão, nós vamos sortear uma máquina fotográfica para eles. Obrigado. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Para aqueles que pretendem vir em fevereiro fazer o balanço existencial, estudar a sua Proexis, né, o desempenho da sua Proexis, eu convido em nome da Sinvex, permaneça um pouco mais e participe do curso
prática da tridotação na INVEX. Aproveitem para estudar a biografia, né, e a proex de um dos maiores políticos brasileiros, que foi o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nós vamos estudar o livro JK, da autoria do professor Alexandre Nonato, e analisar essa grande personalidade brasileira sob o ponto de vista da intelectualidade, a comunicabilidade e o parapsiquismo. Tudo isso na prática, em oficinas. Então, quem estiver interessado pode contatar diretamente aqui a recepção do CAEC para fazer sua inscrição. Aqui o telefone é 45 3525 2652. Muito obrigado. Boa tarde. O meu convite é que você venha passar o final do ano no CAEC, na realidade em Foz do Iguaçu, e em especial eu convido para que vocês venham fazer o curso 40 Manobras Energéticas. Ele vai ocorrer dos dias 26 a 29 de dezembro. Esse é um curso eminentemente prático, em cima de técnicas dinâmicas, em que se trabalha as energias básicas, mas sempre voltadas ao aspecto interassistencial e a nossa utilização das energias no dia a dia, visando beneficiar as consciências à nossa volta. Esse é um curso ministrado pelo professor IEPCOM Mário Oliveira. Conforme eu falei, não há nenhum tipo de pré-requisito. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC no telefone 45 25, me ajuda aqui, 3525 2652. Obrigada e até lá. Nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, agora, falta poucos dias, vai ter um curso inédito no CAEC, que é sobre o arco voltaico. Então, esse curso ele é ministrado pelo EPCOM Leonardo Firmato. É um curso totalmente dinâmico, onde o aluno ele vai conseguir aplicar a técnica do arco voltaico, sendo que o EPCOM e a equipe, conjuntamente, vai ser como um preceptor para esse aluno, onde ele vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então tem algumas novidades na questão assim de como aplicar o arco voltaico em pessoas que necessitam, o que você precisa saber como assistente. Então todas as dúvidas vão ser esclarecidas no possível nesse curso. Então quem tiver interesse em qualificar suas técnicas assistenciais, seja bem-vindo no curso. Então repetindo, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, curso arco voltaico. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Comunicons, nós estamos anunciando o curso Media Training, uma oportunidade única nesse ano de 2011 ainda, principalmente para vocês que discutem aqui as verpons e repassam as formas, a metodologia e a dinâmica da comunicação. Dias 3 e 4 de dezembro agora, o último curso do ano, é essa oportunidade que a Comunicons está oferecendo. Então, maiores informações também vocês podem acessar o site da Comunicons, www.comunicons.org. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. O meu convite é para o 7º Fórum da TENEPS e o 4º Encontro Internacional de Tenepsista. Eu queria destacar hoje a mesa Autocientificidade Parapsíquica, que nós teremos 3 palestras, a primeira com a professora Mabel, Tenepsometria, autopesquisa a partir da TENEPS. Nós teremos também aqui a professora Luimara Schmidt, tenepsograma, e com o professor Weber Takaki, aspectos intraconscienciais na aferição do desenvolvimento do tenepsista. Então, estão todos convidados. O fórum será do dia 19 a 21 de dezembro. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é princípio da responsabilidade interassistencial, especialidade interassistenciologia. Autora Maria Cristina Nieves. Obrigada e boa tarde a todos.